Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da coluna na caixinha do correio. Hoje eu mostro pra vocês tudo aquilo que eu recebi durante o mês de setembro. Já aviso que o vídeo talvez fique um pouco longo porque a caixinha tá bem recheada porque eu extrapolei um pouquinho as compras durante setembro. O primeiro livro que eu recebi foi um presente da editora Companhia das Letras e foi o livro Contos da Seleção, da Kiera Cass, que é uma espécie de spin-off da série. Nele você vai ter dois contos, então, um O Príncipe e o outro o Guarda, que são os contos na visão do Maxon e do Aspen. O livro veio também com um marcador autografado da série, então foi a forma que a editora encontrou para os parceiros que não puderam pegar o autógrafo da Kiera Cass enquanto ela esteve no Brasil. E tá aqui o autógrafo da Kiera no meu marcador. O marcador também aqui atrás tem os próximos lançamentos da autora pela editora seguinte. Então o primeiro deles é agora para outubro e é Diário da Seleção, que é um diário oficial, uma espécie de guia da série. Para dezembro de 2014 a gente tem A Rainha, que é mais um conto da série, mas pela visão da Rainha Amberley, que vai contar como que ela foi escolhida para ser a Rainha de Leia. O quarto volume da série, então, foi uma notícia que agradou todos os fãs, está previsto para sair em maio de 2015. Também em 2015 a gente tem outro livro da autora para ser lançado, que é The Siren, que é o primeiro livro da autora, que vai trazer a vida de algumas garotas que estão à beira da morte e elas recebem a proposta de terem uma nova vida em troca de 100 anos servindo o oceano. Também está previsto, então, para 2015. Já para 2016, o que está previsto é o quinto volume de A Seleção, então, fãs da série, é só aguardar que ainda tem muita coisa pela frente. Outro presente que eu recebi da editora Companhia das Letras foi uma página de cada vez, que é um dos livros que está no top comentarista de outubro lá no blog, então acessem, não deixem de participar. Uma página de cada vez é um livro então que vai reunir 365 tarefas para você, uma para você fazer a cada dia, que vai estimular sua criatividade, enfim. O outro livro que eu recebi de parceria, já li, já tem resenha no blog, e é o Livro dos Vilões, que é também um livro de contos, nesse caso a releitura de 4 contos de fadas, mas pela visão dos vilões das histórias. O primeiro é da Cecily von Zigzar, que é a autora da série Gossip Girl. Nós temos a releitura de Cinderela, e o conto é narrado em terceira pessoa, principalmente pela visão das irmãs da Cinderela. Já o segundo conto é uma adaptação de A Branca de Neve, com a visão da Rainha Má em primeira pessoa, e é o conto da Karina Ricci. O terceiro conto é da Diana Peterfround, que é uma adaptação de A Bela Adormecida, também pela visão então da Malévola, que aqui no caso é a Malena. E o último conto é o conto do Fábio Yabo, que para o Lobo Mau. E no caso então não uma história específica, mas Lobo Mau, que é o vilão em comum das histórias de A Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Pedro e o Lobo e assim por diante. Eu vou falar mais do livro no meu vídeo de leituras do mês. O que eu adianto pra vocês é que eu detestei o primeiro conto, achei extremamente superficial, mas os demais contos me agradaram imensamente, cada um a seu jeito. Meu favorito foi o do Fábio Yabo e eu deixo pra falar então um pouco mais dele no vídeo de leituras do mês. Com a editora Arqueiro eu recebi 2 livros, um deles minha leitura atual e é Amor Sem Limites, da Abby Glines, que é o terceiro livro da série Sem Limites. Eu não vou falar aqui muito da história porque eu não quero soltar spoilers pra quem ainda não leu, e se eu falar qualquer detalhezinho daqui vai ser spoiler dos livros anteriores. Mas ainda assim, aqui aparentemente a gente vai ter o desfecho da trilogia. Eu tô bem no comecinho, eu ainda não tenho muito o que comentar do livro, mas assim que eu terminar de ler eu posto a resenha pra vocês. Outro livro que eu recebi da editora Arqueiro, eu já li, essa semana ainda eu posto a resenha pra vocês, e A Mar da Tranquilidade, que foi um livro que mexeu imensamente comigo. Eu achei o livro bastante pesado, porque ele traz uma temática difícil, ele traz uma personagem com sentimentos extremamente intensos, e toda essa intensidade do que ela vive, daquilo que ela sente, não teve como não mexer comigo, não me deixar angustiada. Aqui no caso nós temos a história da Nastya, que é uma garota que acabou de mudar de cidade, mudar de escola. Ela sofreu um trauma no passado dela que mudou por completo a vida dela, só que a gente não sabe exatamente o que é esse trauma até ele ser revelado mais pro final da história. Mas por conta desse trauma ela mudou por completo, foi como se ela tivesse... Ela diz que a garota que existia antes daquilo ter acontecido morreu e nasceu essa outra que é quem ela é hoje em dia. E a Nastya, por causa então desse trauma, ela não fala, ela não conversa com ninguém. E quando ela chega nessa nova escola, ela encontra um garoto, que é o Josh, que ela fala que parece ter um campo de força ao redor dele, porque ninguém se aproxima dele. Isso porque ele é um garoto que desde criança, desde os 8 anos mais especificamente, ele teve que
enfrentar a morte dos familiares dele. Primeiro a mãe e a irmã, depois o pai, depois a avó e por último quem ainda está vivo é o avô dele, mas também nas últimas já. Então ele diz que é um garoto tocado pela morte, as pessoas não se aproximam dele e ele acaba então tendo uma vida diferente porque ele teve que passar pela experiência de ver todos ao redor dele serem retirados dele. E a aproximação entre os dois vai acabar acarretando mudanças entre eles, mudança na vida dos dois. Não vou dar muito mais detalhes, também vou deixar pra falar dele no vídeo de leituras do mês. Mas o que eu adianto pra vocês é que o livro, sim, mexeu muito comigo. Quem for ler esteja preparado para um livro forte. Com a editora Novo Conceito, esse mês recebi apenas 3 livros. Um deles é O Louco por Você, que é o livro que está presente na promoção October Book Fest. Ele também é um livro que vai falar sobre amor, sobre luto, sobre perdão, enfim. Nós temos aqui a personagem principal que cresceu junto com o melhor amigo e eles desenvolveram um relacionamento depois de adultos, só que esse melhor amigo acaba falecendo e depois do falecimento dele, ela acaba conhecendo o irmão dele e eles acabam então se aproximando. Ela tem que enfrentar o sentimento de culpa, ele tem que enfrentar essa atração que ele sente por ela e que ele também acha que não deveria, enfim. Aconteceu em Veneza, é o segundo livro com a protagonista Eve Dexter, o primeiro aconteceu em Paris. Aqui ela está vivendo um momento em que ela resolveu perdoar o ex-namorado dela, mesmo com ele tendo atraído, e ela está tentando então ignorar isso que aconteceu, e ela recebe uma oportunidade de emprego de ir para Veneza. E ela não pensa 2 vezes, vai pra lá. Não sei exatamente o que pode ou não acontecer a partir daí. Mas o livro então está sendo sorteado no Top Comentarista de outubro. Por fim, da Novo Conceito, recebi também Atrás do Espelho, que é a continuação de O Lado Mais Sombrio, que é uma releitura moderna de Alice no País das Maravilhas. Por fim, eu recebi de Booktour, fazia muito tempo que eu não participava de um, o livro Uma Canção para a Libélula, da Juliana Daglio. É um livro que eu tô bem curiosa para ler. Conheci a Juliana através de um podcast que nós participamos sobre depressões literárias. Tá no site Cabana do Leitor, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. E o livro da Ju, então, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a depressão. A personagem dela sofre da depressão. E pelo pouco que eu li aqui da sinopse, eu fiquei bastante curiosa pra ler. Não vou falar muito dele agora. Vou deixar pra explicar melhor o enredo assim que eu tiver lido o livro e postado a resenha pra vocês. Agora eu começo a mostrar pra vocês as compras que eu fiz. A primeira compra que eu fiz, na verdade, foi feita no final de agosto, mas eu só recebi em setembro, por isso que eu deixei pra mostrar agora pra vocês. E foi uma promoção que eu aproveitei no site da Americanas. O primeiro livro que eu comprei foi Animais Fantásticos de Onde Habitam, que é o spin-off da série Harry Potter. Esse livro aqui faz parte da coleção A Biblioteca de Hogwarts. E ele é como se fosse um livro de ciências dos alunos de Hogwarts. Durante todo o livro você tem anotações dos estudantes, dos personagens da série Harry Potter, como se eles estivessem lendo esse livro também. E ele é uma espécie de guia falando de todos os animais que fazem parte do universo de Harry Potter, onde eles habitam, enfim. É como se fosse um livro de ciências mesmo para os alunos de Harry Potter. O livro que eu comprei, que também estava baratinho, em cada um desses que eu vou mostrar pra vocês eu paguei cerca de R$5, foi o universo de Harry Potter de A a Z, que também é uma espécie de enciclopédia de Harry Potter, aqui no caso não para os alunos, para nós leitores mesmo. E vai trazer diversas curiosidades, então, tanto de feitiços, personagens, locais, enfim. De A a Z mesmo, é um guia, ele vai explicando o que é cada coisa citada nos livros. É claro que a gente não tem tudo que é citado, porque são 7 livros, muita coisa é citada, mas o livro vai envolver então verbetes de todos os livros da série. Outro livro que eu comprei foi um que eu fiquei bastante curiosa, e é A Verdade Sobre Nós, um dos lançamentos desse ano da editora Intrínseca. E ele vai trazer um romance aqui entre uma aluna de universidade e o professor dela, que não imagina que ela tem apenas 16 anos, apesar de estar na universidade. E o outro livro que eu comprei nessa promoção foi Bridget Jones, Louca pelo Garoto, que é o terceiro livro da série Diário de Bridget Jones. O livro causou bastante polêmica porque aqui nós não temos o Darcy. As fãs ficaram bastante revoltadas com o destino que a Ellen Fielding resolveu dar para o Darcy aqui nesse livro. Então, nesse caso, nós já temos uma Bridget Jones na chamada meia-idade, tendo que enfrentar aqui a questão dela ter se envolvido com um rapaz muito mais novo que ela, tipo de 30 anos, e ela tem que então se adaptar a essa nova realidade dela como mãe solteira, descobrindo o mundo digital e principalmente essa questão então da sexualidade na meia-idade dela. Já no Submarino eu fiz outras compras. Um deles foi Uma Curva na Estrada, do Nicholas Sparks, que era um dos 2 livros que faltava para eu completar minha coleção. Agora eu só não tenho o Guardião, em breve eu completo minha coleção do Tunic. Nesse aqui nós temos um personagem que precisou enfrentar
a perda da esposa, que foi morta em um acidente onde ela foi atropelada. 2 anos depois, o Miles, então, que é o personagem, acaba conhecendo a Sarah, que é a nova professora da escola, a professora do filho dele, e eles se envolvem, então, em um relacionamento, ela ainda marcada pelo divórcio, ele marcado pelo luto. E eles vão ter que enfrentar, então, uma série aí de acontecimentos. Não li o livro, pelo que eu li da sinopse, eu já imaginei mais ou menos o que pode acontecer. Eu espero estar errada, porque senão eu já vou ter estragado a surpresa do livro. Mas enfim, não sei ainda quando eu vou fazer a leitura, mas eu tô bastante curiosa pra ler, porque já me disseram que esse é um dos melhores livros do Nicholas. Também nessa promoção do Submarino eu aproveitei pra quase completar uma outra coleção minha, no caso dos livros da Marian Keyes. Comprei 3 livros dela que eu achei que estavam bastante em conta. Um deles foi um best-seller para chamar de meu, que vai trazer aqui a história sob o ponto de vista de 3 personagens diferentes. Uma é uma agente literária, a outra é uma cliente dessa agente e a outra é a melhor amiga da cliente da agente. Então, é um universo aqui que vai envolver essas 3 personagens, enfim. Já tem alguém aí, é o 4º livro da série das Irmãs Walsh. Nesse caso nós temos o livro da Annie. E tudo que ela mais quer no momento é voltar pra Nova York, ver se ela consegue dar um jeito na vida dela, que anda mais pra lá do que pra cá. Como todos os livros da Marian, acho que ele vai trazer aí a questão da superação. O último livro que eu comprei da Marian Keyes, então, foi Agora ou Nunca, que é um livro que vai trazer a história de 3 amigos de infância. Um deles é o Fintan, que foi o único dos 3 que até agora já encontrou o amor verdadeiro. A outra, que é a Tara, está presa num relacionamento que ela não vê futuro. E a outra é a Catherine, que tudo que ela menos quer é um relacionamento. E aí parece que alguma coisa vai acontecer e modificar radicalmente a vida dos 3. Minha última compra mais recentemente foi no site da Americanas, foi também um box que eu achei que estava extremamente em conta, porque eu paguei apenas R$ 21,90 nele. Uma semana depois o Submarino colocou o box por menos de R$13 e eu fiquei morrendo de raiva porque eu tinha acabado de pagar quase que o dobro, mas ainda assim eu paguei barato. E é o box da saga Encantadas, que é uma releitura de 3 contos de fadas, aqui no caso a Branca de Neve, Cinderela e a Bela Adormecida, se eu não me engano. E eles são então releituras modernas com uma visão diferente desses contos de fadas. Eu sou apaixonada pelas capas desses livros, eu acho todas muito lindas e é uma série que eu tenho bastante curiosidade de ler então. Por fim, eu vou mostrar pra vocês uma cartinha querida que eu recebi da Carita Freitas, que é uma leitora muito querida aqui do blog. Além da cartinha que ela me mandou, ela mandou também uma cartelinha de adesivos e vários marcadores que ela mesma fez. Então a gente tem aqui um coração, tem aqui um monstrinho muito bonitinho, aqui o do Monstros S.A., outro coração, e o meu favorito, que é um marcador aqui de Harry Potter. Ela fez todos, eu achei uma graça, adorei a carta que ela me escreveu, cheia de carinho. Carita, eu amei tudo. Beijos pra você, você é uma fofa. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Beijos a todos, até o próximo vídeo. Já aviso que o vídeo... Nele você vai ter 2 contos, então, um O Príncipe e o outro Guarda, que são os contos que são os contos na visão do... que são os contos na visão do Maxon, são os contos na visão do Maxon e do Aspen. O livro veio também com um autografo... É mais um conto da série, mas pela visão da Rainha Amber. Amberley, que é uma adaptação de A Bela Adormecida, também pela visão então da Malévola, que no caso a Malvina. Que aqui no caso é a Malena, mas os contos mudaram. E o último livro que eu comprei da Mary. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Você pode se